Falta um mês para a abertura nacional do plantio da safra de soja 2019-2020. Neste ciclo, a área plantada deve crescer 1,1% e atingir o recorde de 36.275.000 hectares semeados, de acordo com a estimativa da AG Rural Commodities. No entanto, a consultoria aponta que vai ser o menor aumento de área visto em 13 anos. Vamos ter mais detalhes sobre este cenário em uma conversa com o Adriano Gomes, ele que é analista de mercado da AG Rural Commodities. Adriano, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Diga pra gente por que vai ter esse registro do menor aumento de área em 13 anos. Olha, Kellen, o que deve aí dificultar, né, o incremento de área nessa temporada 19-20 no Brasil é um aumento no custo de produção, principalmente aí nos fertilizantes e nos defensivos, e também a dificuldade em obtenção de crédito na região do Cerrado, Mato Grosso e principalmente no Mato Piba. Isso aí dificulta o produtor em plantar em áreas que não eram semeadas aí com soja nos anos anteriores. Outra coisa também é os baixos preços em dólares para a safra 19-20. A gente até está vendo aí bons preços, preços razoáveis em reais, só que em dólares está bem desfavorável a cotação, devido aí aos preços lá na Bolsa de Chicago. Outra coisa também é a estabilidade na área do milho-verão aqui na região sul do Brasil, já que os preços do milho-verão estão atrativos, então essas áreas do milho poderiam dar espaço para a soja, como deram aí em anos anteriores, mas esse ano, com um preço bom, quem plantou na milho-verão na temporada passada deve repetir a área nesse ano. E esse aumento de 1,1% vai ser puxado por incremento no plantio em quais regiões do país? Deve crescer basicamente no Mato Piba, em algumas áreas. Esse crescimento poderia ser maior, mas deve então crescer em áreas novas e também sob áreas degradadas, igual no Cerrado. E também um pouco aí de áreas de milho, de cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul e também em São Paulo. Na região sul, o crescimento não deve ter um grande incremento de área. Agora, como é que estão as expectativas em relação à rentabilidade, se a gente olhar fixamente para preço da soja? Na última semana, com a puxada do dólar, os preços no mercado disponível para a safra velha atingiram patamares mais altos e fizeram com que mais gente vendesse o produto. Agora, para a safra nova, o preço não está tão atraente. Como é que está o ritmo de comercialização da safra nova também, Adriano? Olha, se a gente olhar, a alta do dólar, né, trabalhando acima dos R$4 na semana passada, hoje novamente, e também o prêmio para entrega em setembro no Porto de Paranaguá, aí trabalhando a mais $1,35 sobre a cotação lá em Chicago. Isso tem compensado as perdas da cotação lá na Bolsa e por isso os preços em reais no mercado disponível chegaram aí nos melhores preços do ano na semana passada. Se a gente vê os preços do prêmio para a entrega em 2020, eles não acompanharam essa mesma valorização. Hoje o prêmio em Paranaguá para entrega em março está valendo mais 38 cents contra mais 1,35 para setembro. Então, olha só, na semana passada, nos melhores momentos, a gente viu aí o mercado rodar em torno de R$ 87,50 para a saca com entrega em outubro desse ano, ou seja, no mercado disponível, enquanto a safra nova teve negócios pontuais a R$ 83,50, ou seja, uma diferença aí de R$ 4,00 no preço da safra disponível em comparação ao mercado futuro, devido a esse prêmio mais baixo pago pela safra 2019-20, né, ainda, e também aí a questão do tabelamento do frete, essa incerteza aí tem causado tem deixado os preços mais retraídos no interior do Brasil para a safra nova, Kellen. Agora, a comercialização da safra nova está atrasada em relação à mesma época do ano passado? Você disse que os preços estão menos atraentes. Como é que tem sido a decisão de venda do produtor brasileiro? Olha, as vendas têm sido mais picadas, viu? Não está tendo nenhuma movimentação maior realmente
o maior volume de negócios está saindo no mercado disponível. Comparando em relação à safra passada, está um pouco abaixo em relação ao praticado no mesmo período do ano passado, mas aí em linha, né? Esse câmbio acima de 4, ele vem favorecendo aí sim a comercialização, mas o produtor ainda esperando os preços um pouco melhores, assim como ele tem visto no mercado disponível. Pois é, aí um ponto bastante importante para a gente mencionar, nesta edição, Adriano, a gente está traçando o cenário da safra 19-20, já que estamos a um mês da abertura nacional do plantio da soja. O ponto é, dólar a R$ 4,04 nesta segunda-feira, insumos sendo comprados por alguns produtores nesse patamar que é um dos mais altos do dólar visto nos últimos meses. Isso significa que há um risco de plantar com um dólar de 4 e, eventualmente, colher com um dólar mais fraco. Qual é a previsão de rentabilidade para o ciclo 19-20 que a AG Rural Commodities traça? Olha, a gente tem duas realidades, né? A realidade do produtor que comercializa em reais e, claro, essa alta cambial interfere no custo devido aos preços dos insumos, e tem uma outra realidade do produtor que planta e comercializa em dólares, já que o custeio dele é feito em dólares. Se a gente comparar, tem uma grande diferença, né? Isso porque os preços em reais estão bem mais atrativos. Se a gente falar em dólares, olha só, em Sorriso, a saca para entrega aí em fevereiro está valendo em torno de 16 a 15 dólares e 80, um preço aí muito abaixo do que o produtor espera para comercializar a sua safra. Se a gente fazer uma conta em reais, o disponível está valendo aí na casa dos 68,50. Então, há sim uma grande diferença da comercialização em reais e a comercialização em dólares. A comercialização em reais tem dado, assim, uma boa rentabilidade. Mas se a gente olhar aí para a região de Cerrado, há sim uma grande preocupação por parte do produtor com essa rentabilidade, devido aos preços bem baixos em dólares. Obrigada, Adriano, pela sua presença, direto da AG Rural Commodities. Volte sempre, uma boa semana para você. Obrigado, igualmente, uma boa semana. Um abraço, Kellen. Obrigada a você também. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não está pronto para fazer um acordo com a China. Mesmo assim, admitiu que o governo dele tem realizado conversas muito substanciais com o país asiático. A guerra comercial entre os dois países já se arrasta por um ano. E as duas potências buscam uma negociação para as tarifas impostas aos produtos de ambos os lados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que não está pronto para fazer um acordo com a China dentro da guerra comercial, que inclui retaliações de ambos os lados. Apesar de ainda não estar pronto para fechar uma negociação, Trump admitiu que seu governo tem tido conversas muito substanciais com líderes do país asiático. De acordo com o americano, em declaração rápida a repórteres, os chineses querem fazer um acordo e os Estados Unidos vão aguardar para ver o que acontece. Trump aproveitou para dizer que a China precisa mais de um acordo do que os Estados Unidos. Segundo o presidente americano, os chineses são muito orgulhosos para uma economia que está com problemas. Na semana passada, os Estados Unidos recuaram na aplicação da tarifa adicional de importação de 10% de alguns produtos chineses, que entraria em vigor a partir de 1º de setembro. De acordo com o presidente Donald Trump, a trégua comercial com o adiamento das tarifas considerou a temporada de vendas do Natal como forma de evitar possíveis impactos econômicos ao país. E sobre este tema, nós vamos conversar com o diretor da RC Mercosul, Tarso Veloso, já que nesta edição trazemos o cenário para a safra 2019-2020 de soja, que está prestes a ser plantada aqui no Brasil. Tarso Veloso, seja muito bem-vindo. Guerra comercial é um novo capítulo. Que efeito tem no preço da commodity, hein? Bom dia, Kellen. Bom dia a todos. Kellen, esse assunto da guerra comercial, você sabe muito bem, a gente está discutindo desde o ano passado, né, quando começou em maio de 2018. Durante o ano passado, foram várias vezes que um acordo quase saiu, todo mundo aqui ficava esperando, os produtores seguraram as suas safras, esperando uma alta para vender, e esse acordo nunca saiu do papel. Hoje em dia, fica muito claro para a gente que o acordo ele não tem realmente nada a ver com o agro. Ele tem uma discussão entre os dois países, por problemas de propriedade intelectual, e também pelo déficit que os americanos têm com os chineses. Então, ainda existem conversas entre Estados Unidos e China, mas a gente não está muito confiante que esse problema será resolvido esse ano. Ao que tudo indica, os chineses estão esperando 2020
que haverá uma eleição presidencial nos Estados Unidos, para ver quem vai assumir em 2021 e tentar fazer um acordo com esse outro presidente. Bom, dito isso, o produtor brasileiro de soja quer saber, é hora de aproveitar o momento para travar negócios da safra de 2020 ou nada disso, tem que esperar o preço melhorar e muito? Qual é a tendência na sua avaliação? Então, Kelly, a tendência é que os prêmios de exportação, eles não devem subir com o mesmo ímpeto do ano passado. Assim que a guerra foi anunciada no ano passado, os prêmios no Brasil subiram $2,80 por bushel acima da Bolsa de Chicago. Então, enquanto o produtor americano recebia $8 por bushel, o brasileiro recebia o equivalente a 10. Isso, então, levou a saca de soja no Brasil a subir para um valor próximo de $20 por saca. Neste ano, os prêmios estão, por enquanto, em 1,30. Ou seja, tem um longo espaço para que eles cheguem perto dos 2,80. Nós, da RC Mercosul, achamos que é muito difícil que os prêmios subam no mesmo ímpeto, porque a demanda da China é menor devido ao problema da febre suína, africana suína na China. Bom, esse é o segundo ponto da nossa conversa, né, Tarso? O Tarso inicialmente está analisando o roteiro do dia, principalmente com foco na guerra comercial, vista a declaração do Donald Trump. Claro que a gente ainda observa as questões ligadas ao mercado climático e por isso também que os preços caem lá na Bolsa de Chicago. Agora, um outro passo na nossa conversa é antecipar o movimento do ciclo 19-20, que é o cenário que a gente está traçando aqui hoje. E você acaba de mencionar que há uma crença na RC Mercosul de que a demanda global vai diminuir pela soja, principalmente por causa da febre suína africana. O que está acontecendo? Qual é o tamanho dessa redução de demanda que vocês estimam? Então, a gente não sabe direito, né? Os dados eles não são abertos, públicos e confiáveis, mas a gente tem visto empresas grandes, bancos, com dados alarmantes, dizendo que até cerca de metade do rebanho suíno da China pode ter que ser sacrificado esse ano. Como a China possui mais da metade dos suínos do planeta, são centenas de milhões de bocas que vão deixar de consumir farelo nos próximos meses ou ano. Então, a tendência nos próximos 2 anos, que a gente pode ver com bastante clareza, é que se não houver um problema climático Brasil ou Estados Unidos, a produção será maior que o consumo, portanto, estoques finais colocarão pressão nos preços e aí nós teremos mais dificuldades em ter essas altas que a gente gosta de aproveitar, que a gente teve no Brasil nos últimos anos, né? Um real desvalorizado, uma CBOT em alta, e aí a gente aproveitou para vender por preços menores. Se a gente entrar num cenário em que a demanda não vai crescer suficientemente e a produção vai ser boa, a gente pode ter esse excesso de estoques finais e pressão nos preços. Portanto, para o produtor que não vendeu nada para a safra do ano que vem, é interessante ele começar a trabalhar com esse cenário que a gente pode ter preços menores no ano que vem, caso a demanda da China realmente caia muito, assim como aqui fora a gente está começando a acreditar. Agora, Tarso, neste ponto que é a febre suína africana, há um outro modo também de olhar a mesma notícia. Se há um problema nos rebanhos lá da China e se a China abate o suíno e por isso ela compra menos soja em grão, ela continua precisando alimentar a população com essa proteína. Fato é que as exportações de proteína animal do Brasil estão extremamente aquecidas em 2019. E para que essa exportação ocorra, o Brasil também vai continuar demandando este insumo, por exemplo, derivado da soja. Logo, essa demanda tende a mudar de lugar, mas não enfraquecer. Você não concorda? Eu concordo que a gente vai ter uma alta na demanda para alimentação animal, mas eu não concordo com esse cenário que está todo mundo colocando, que nós vamos compensar uma queda de exportação do Brasil via consumo interno. Primeiro ponto é que a quantidade de suínos que a China sacrificou é 4, 5 vezes o que nós já temos no Brasil. Então, ou seja, nós teríamos que quintuplicar a quantidade de animais para suprir essa necessidade. Então, é claro que as empresas grandes, elas querem aproveitar esse interesse da China em importar carne suína e eles vão aumentar a produção. O problema é que o ciclo do suíno também ele é muito mais longo que o de frango, por exemplo. Então, você precisa aí de 6 a 8 meses para que o suíno esteja consumindo a quantidade grande de proteína. Então, se ano passado a gente exportou 84 milhões de toneladas para a China, esse ano nós vamos exportar 67, 68. É um tombo de quase 20 milhões de toneladas que a gente vai ter que procurar um outro mercado e que não tem como a gente consumir em um ano no Brasil, isso principalmente agora que nós estamos começando a aumentar o nosso rebanho. Então, para o ano que vem, se a gente produzir mais etanol de milho, se a gente aumentar a quantidade de animais que estão se alimentando no Brasil, é favorável para os preços no mercado interno.
mas a gente ainda vai precisar de um problema climático ou de uma nova demanda internacional para que a gente consiga continuar com prêmios de exportação altos e preços rentáveis na hora de exportar. Tarso Veloso, obrigada pela presença, pela análise. Volte sempre. Boa semana. Muito obrigado, boa semana para você e até a próxima. Até a próxima. E você sabe que segunda-feira o Banco Central do Brasil divulga a pesquisa Focus, com projeções para indicadores da economia brasileira. O relatório desta semana indicou que a expectativa do IPCA para o fim deste ano, o indicador da inflação, passou de 13,76% para 3,71%. Já a estimativa de alta do PIB avançou de 0,81% para 0,83%. Para o câmbio, as projeções também subiram de 13,75% agora para 13,78%. E a Selic, que é a taxa básica de juros, permaneceu com uma projeção de 5% para o fim deste ano. Enquanto o relatório Focus trouxe uma revisão para cima na taxa de câmbio para o fim deste ano, a Tendências Consultoria segue projetando que a moeda norte-americana deve encerrar o ano valendo 3,75. Vamos acompanhar a opinião do economista Silvio Campos sobre este assunto. Bom, nessa segunda-feira a pesquisa Focus mostrou uma elevação das expectativas para a taxa de câmbio, tanto no fim desse ano como para o final de 2020, e é um movimento que reflete a piora que tem sido observada nos mercados internacionais nessas últimas semanas e que impactaram bastante a taxa de câmbio aqui no Brasil, né, levando o dólar a operar próximo a R$ 4,00 nesses últimos dias. É claro que por fundamentos internos ainda há uma expectativa de volta de parte desse movimento, conforme o cenário internacional passar por alguma acomodação nos próximos meses, mas é importante reconhecer que este quadro externo é bastante preocupante no momento. Quer dizer, há sim essa expectativa de algum alívio, conforme eventualmente conversas comerciais entre Estados Unidos e China voltarem a ocorrer, conforme os governos e bancos centrais avançarem em medidas de estímulo, mas é fato que há um clima de maior aversão ao risco e que esse ambiente que pesa sobre os ativos de emergentes pode permanecer assim por um tempo maior. Então, nesse contexto, embora olhando para fundamentos internos que aí principalmente o avanço de uma boa agenda de reformas favorece ativos locais e por si só isso sustenta projeções de câmbio ainda mais baixas do que o nível atual, nosso número para fim de ano segue em 3,75. No entanto, é importante notar que esse fator externo, essas pressões externas causam o risco de que os números sejam realmente mais altos do que tanto nós como outros participantes de mercado projetavam até então, e nesse sentido é importante que todos os agentes influenciados aí pela taxa de câmbio mantenham uma postura mais defensiva e se protejam de uma eventual pressão por mais tempo do que se esperava, né? Isso, em resumo, tem que considerar realmente essa possibilidade de o dólar permanecer rodando perto de R$ 4,00 por um tempo um pouco maior do que o esperado, embora por fatores internos a gente espere ainda alguma volta conforme o mundo se tornar menos pessimista. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.